Está no ar Fatos em Foco Especial. E hoje vamos acompanhar um resumo do que aconteceu em 2005. Nossos repórteres e redatores prepararam imagens e histórias que marcaram o ano que passou. Casos policiais chocaram a população brasileira. E a política não deixou por menos. Sem sombra de dúvida, o fato marcante na política do Brasil foram os escândalos envolvendo altos funcionários do governo. A crise no governo Lula começa em maio, com uma reportagem da revista Veja. Ela revela a existência de um esquema de corrupção envolvendo o diretor do Departamento de Contratação e Administração de Material dos Correios e Telégrafos, Maurício Marinho, e o presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, do Rio de Janeiro. Trechos de uma fita de vídeo obtida pela revista mostram Marinho tentando receber propina de empresários para facilitar o acesso de suas empresas no grupo das que fornecem equipamentos de informática aos Correios. Depois das revelações, a oposição na Câmara dos Deputados pede a abertura de uma CPI mista para apurar as denúncias de corrupção nos Correios. Em Brasília, o ex-chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material dos Correios, Maurício Marinho, presta depoimento à Polícia Federal. Segundo o delegado Luiz Flávio Zampronha, Marinho não é convincente ao explicar seus bens e as denúncias de corrupção. 28 de maio. Em nova reportagem publicada na revista Veja, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o pivô da CPI dos Correios, ameaça envolver o PT na CPI. Jefferson diz que caso vá ao banco dos réus, 3 petistas sentarão juntos. O ministro-chefe José Dirceu, Delúbio Soares, tesoureiro do PT, e Silvio Pereira, secretário-geral do partido. No dia 6 de junho, em entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o deputado Roberto Jefferson acusa o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de pagar uma mesada no valor de R$30 mil, chamada de mensalão, em troca do apoio ao governo dos deputados da base aliada. 7 de junho, deputados sugerem CPI do mensalão. Os deputados começam a defender a criação de 2 CPIs. Uma para apurar a denúncia de corrupção na empresa de Correios e Telégrafos e também outra para investigar o mensalão. 9 de junho, o Congresso dá início à CPI dos Correios. Governo e oposição tentam um acordo para definir os pontos-chave. Na sessão de abertura da comissão, marcada por tumulto e bate-boca entre os congressistas, não há entendimento para a nomeação dos líderes. A decisão é adiada para a semana seguinte. 16 de junho, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, anunciou oficialmente seu afastamento do cargo. Dirceu deixa o ministério para responder às denúncias de corrupção feitas pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, nas quais ele seria um dos principais articuladores do esquema de corrupção, denominado mensalão. Com o olho roxo, devido a um acidente doméstico, no dia 30 de junho, o presidente licenciado do PTB, deputado Roberto Jefferson, denunciou durante depoimento à CPI dos Correios que o mensalão continuou a funcionar, mesmo após o presidente Lula tomar ciência do suposto esquema em março passado. Jefferson confirmou ainda as denúncias sobre o suposto esquema de corrupção na empresa Furnas Centrais Elétricas. 7 de julho. A ex-secretária do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, Fernanda Carina Somaggio, disse à CPI dos Correios que as grandes quantias em dinheiro sacadas das contas das empresas do ex-chefe não eram destinadas ao pagamento de fornecedores. 8 de julho, a Polícia Federal prendeu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, José Adalberto Vieira da Silva, o homem da cueca, com uma mala de dinheiro contendo R$200 mil e $100 mil na respectiva cueca. 9 de julho, o presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, deixou o cargo, alegando que a decisão foi tomada para que as investigações sobre as supostas irregularidades na direção do PT sejam feitas com isenção. O substituto de Genuíno no comando do partido foi o ministro da Educação, Tarso Genro. 16 de julho, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, confirmou em entrevista que fez vários empréstimos de boca com o publicitário Marcos Valério, no valor de quase R$40 milhões para campanhas eleitorais do partido. Delúbio, que assumiu toda a responsabilidade pelos empréstimos, negou a existência do mensalão e culpou o sistema eleitoral por seus atos.
17 de julho. Durante entrevista gravada em Paris, o presidente Lula disse que o PT tem obrigação de fornecer à sociedade explicações convincentes para a avalanche de denúncias que tem envolvido o partido nas últimas semanas e disse que Caixa 2 é comum no Brasil. 19 de julho. O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, afirmou durante depoimento à CPI dos Correios que nunca ouviu falar da palavra mensalão ou da existência de dinheiro para a compra de votos de parlamentares. Ele disse também que nunca fez indicações para cargos públicos. 2 de agosto. Durante o depoimento do ex-ministro e deputado federal José Dirceu, na época, ao Conselho de Ética da Câmara, Roberto Jefferson afirmou que Dirceu autorizou representantes do PT e do PTB a negociarem recursos com a presidência da Portugal Telecom para acertar dívidas dos dois partidos. 11 de agosto, o publicitário Duda Mendonça disse em depoimento à CPI dos Correios que os pagamentos feitos pelo PT por meio do empresário Marcos Valério em 2003 tinham sido feitos com o dinheiro de Caixa 2. Ele afirmou que, além dos pagamentos feitos em paraíso fiscal, recebeu em 2003, por fora, e em dinheiro, 11 milhões e 400 mil reais de Valério e 3 milhões e 600 mil de Delúbio. 12 de agosto, o presidente Lula disse em um pronunciamento à nação que se sente traído e indignado com a atual situação vivida pelo país. 16 de agosto, em depoimento à CPI dos Correios em São Paulo, Toninho da Barcelona envolveu nos supostos negócios o ex-ministro e deputado federal José Dirceu, na época, o ex-tesoureiro Delúbio Soares, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro Márcio Tomás Bastos. 29 de agosto, em entrevista coletiva concedida em Porto Alegre, Tarso Genro afirmou que, para ele, uma mudança do PT deveria ocorrer com ruptura. Ou seja, os antigos integrantes da chapa, como o ex-ministro José Dirceu, deveriam desistir de concorrer. 4 de setembro, o presidente da Câmara divulgou em nota oficial, em resposta às denúncias publicadas em revistas semanais, que teria recebido propina da empresa Buani Paulucci Limitada, administradora do restaurante da Câmara dos Deputados. 14 de setembro, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 316 a 156 a cassação do deputado cantor Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro. Ao atingir 257 votos favoráveis, a cassação já havia sido considerada aprovada. 21 de setembro, o deputado Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, renunciou ao mandato em discurso no plenário da Câmara, após denúncia de recebimento de propina envolvendo o restaurante da casa. Mas ele disse: "Eu vou voltar". 17 de outubro, os deputados José Borba, do PMDB do Paraná, e Paulo Rocha, do PT do Pará, decidiram renunciar ao mandato de deputado federal e, com isso, não vão enfrentar o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética. As acusações de corrupção, por fim, derrubam o ex-ministro da Casa Civil e agora também ex-deputado José Dirceu, que volta a ser um cidadão comum. Adeus, ano velho, feliz ano novo, 2006 está aí. Será que tem muita coisa ainda para acontecer? Existe muita água para rolar. Bomba, fugas, rebeliões. Estes são alguns dos fatos que marcaram os primeiros meses de 2005. Fevereiro, manhã de quarta-feira, uma bomba de 150 quilos é encontrada por homens do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil e do GOI, Grupo de Operações Especiais, a 1,5 km da estação Presidente Altino, próximo ao Cadeião de Pinheiros, na região da Zona Oeste de São Paulo. O fato causou alvoroço entre os passageiros. Por medida de segurança, o tráfego de trens foi interrompido. O artefato foi desarmado, mas se fosse detonado, alcançaria um raio de 500 metros. A FEBEM foi marcada por muita tensão, fugas constantes, o domínio das unidades nas mãos dos menores infratores. Os motins eram por motivos diversos, entre eles a transferência de internos para outras unidades e maus tratos e torturas por parte de funcionários.
Com o apoio do ex-presidente da instituição, Alexandre de Moraes, o governador Geraldo Alckmin demitiu 1.751 funcionários. As demissões em massa contribuíram para mais rebeliões e manifestações de ex-funcionários em frente ao Tribunal Regional do Trabalho e na Assembleia Legislativa, onde fizeram greve de fome. Várias rebeliões com fugas e até mortes de internos aconteceram na FEBEM. A instituição ainda dá sinais de ineficiência na ressocialização dos menores infratores. As unidades do Tatuapé, Franco da Rocha, Raposo Tavares e Vila Maria são consideradas as mais problemáticas. O governador Geraldo Alckmin anunciou um projeto de regionalização com a criação de novos edifícios para atender 40 internos, onde os profissionais vão poder trabalhar com a reestruturação pedagógica voltada para a profissionalização e a inserção dos menores ao mercado de trabalho. Sandra Helena Clemente, de 43 anos, mãe do jogador Luiz Fabiano, ex-São Paulo, foi sequestrada próxima à sua casa em Campinas, interior de São Paulo. Ela permaneceu em cativeiro por 2 meses em uma zona rural de Mairinque, a 66 quilômetros de São Paulo. Sandra Helena foi encontrada pela Delegacia Antissequestro de Sorocaba. O jogador grafite passou pela mesma situação. Sua mãe, Ilma de Castro Libânio, permaneceu 2 dias em cativeiro em uma chácara na zona rural de Arthur Nogueira, a 151 quilômetros de São Paulo. Foi libertada graças a uma denúncia anônima. 2 pessoas foram presas. 2 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Federal. A droga estava dentro de um caminhão e seria distribuída para várias regiões do estado de São Paulo. 7 pessoas foram presas. Na região do Brás, uma quadrilha supostamente ligada ao chinês Lau Quinchon foi desarticulada por agentes federais. No local, a polícia descobriu paredes falsas para dificultar a ação. Mais de 2 milhões em mercadorias falsificadas foram apreendidas. Lau Quinchon, preso desde junho de 2005, é acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em São Paulo, mais de 1 milhão de CDs piratas foram destruídos. São Paulo e Paraná lideram um ranking de apreensões de produtos falsificados. Para se ter uma ideia, a cada 10 vendidos, 6 não são originais. Atualmente, o mercado ilegal movimenta mais de 60% das vendas no país. Em julho, a proprietária da Daslu, Helena Tranquese, e o irmão dela, Antônio Carlos Piva Albuquerque, foram presos por agentes da Polícia Federal na Ação Narciso. A empresária é suspeita de sonegação fiscal, contrabando e subfaturamento na importação de mercadoria. Na sede da Polícia Federal, o ex-prefeito Paulo Maluf e o filho dele, Flávio, dividiram a mesma cela por 41 dias. A imprensa acompanhou passo a passo as denúncias de que pai e filho teriam feito desvio de dinheiro público para o exterior. Paulo Maluf sempre negou ter contas no exterior. Durante as investigações, o filho dele, Flávio, é flagrado em gravações telefônicas tentando coagir o doleiro Vivaldo Alves, o Birigui, responsável pela conta Shanani em Nova York, que diz ter movimentado 161 milhões de dólares dos Malufs em contas nos Estados Unidos. No dia 10 de setembro, pai e filho são presos por agentes federais por atrapalhar o andamento do processo, segundo a Justiça. Os Malufs tiveram os pedidos de habeas corpus negados várias vezes pelo Tribunal de Justiça. O ex-prefeito chegou a passar mal e encaminhado para o Hospital das Clínicas para realizações de exames. No dia 20 de outubro, pai e filho são soltos. O futebol também foi cenário de escândalos. O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu à Polícia Federal que manipulava resultados de jogos de futebol em troca de dinheiro. Alguns jogos do Campeonato Brasileiro foram anulados e realizados novamente. As apostas aconteciam pela internet em sites internacionais de apostas esportivas proibidos no Brasil. Edilson Pereira foi suspenso pela CBF e pela FIFA. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, não tem paradeiro fixo no Brasil. Depois de ficar preso na sede da Polícia Federal em Brasília, o traficante foi transferido várias vezes até chegar na penitenciária de Presidente Bernardes, considerada a mais segura do país. Por determinação da Justiça, Beiramar foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Florianópolis, em Santa Catarina, onde foi descoberto por agentes um plano para resgatar o traficante. Uma quadrilha realizou o maior assalto a banco do país e um dos maiores do mundo. O grupo teria levado cerca de 164 milhões do Banco Central em Fortaleza, no Ceará. Os criminosos cavaram um túnel de 80 metros de extensão e arrombaram o piso da Casa Forte. 4 pessoas foram detidas, entre elas o vigia que trabalhava no banco.
O mentor do assalto, Luiz Fernando Ribeiro, o Fê, foi sequestrado e assassinado por policiais civis após receber o resgate de R$2 milhões pago pela família do assaltante, segundo investigações do DEIC. Acusada de planejar o assassinato dos pais, Suzane von Richthofen deixou o Centro de Ressocialização de Rio Claro, no interior de São Paulo. Presa desde 2002, a jovem vai aguardar o julgamento em liberdade. O caso chocou o país. O casal Manfred e Marisa von Richthofen foi assassinado a golpes com bastão enquanto dormia pelo próprio namorado de Suzane, Daniel Cravinhos, com a ajuda do irmão Christian. O motivo de tanta crueldade, os pais dela não aceitavam o namoro. Após 4 meses de libertação de Suzane, os irmãos Cravinhos deixaram a penitenciária de Peró, a 120 quilômetros de São Paulo, e vão aguardar também o julgamento em liberdade. Daqui a pouco, os fatos que marcaram o mundo: inflação, deflação, juros altos, privatização, créditos consignados, impostos. O ano de 2005 para a economia do Brasil. Fatos importantes em todo o mundo foram destaque no Jornal Toda Hora. Aqui, no Fatos em Foco Especial, você vai acompanhar outras histórias que fizeram o ano de 2005. E na economia, a turbulência do mercado financeiro. Escândalos, crise política, dinheiro não contabilizado. Nada disso parece ter afetado a economia brasileira em 2005. O dólar caiu, a inflação seguiu sob controle, o tão falado superávit primário foi superado e até a confiança dos investidores no país aumentou. Mas o grande destaque em 2005 ficou para o crédito consignado. O grande destaque realmente foi o crédito consignado para os aposentados. Também outro fator, baixos rendimentos dos aposentados de um lado, uma certa discriminação que os bancos não emprestam para aposentado com medo de não receber pela idade, enfim, e então isso acabou sendo o destaque de 2005, o crédito consignado. O segundo grande destaque em 2005 de crédito são o crédito para aquisição de bens, financiamento de bens. Automóveis cresceu quase 50%, financiamento de automóveis, imóveis e eletroeletrônicos. Por que isso? A facilidade do crédito, prazos longos para emprestar, o que torna as prestações baratas. Então, o crédito consignado e o crédito para aquisição de bens foram os destaques no crédito em 2005. Quem saiu ganhando com a estabilidade da economia foram os brasileiros. Esse ano foi de realização de sonhos. Eu estou construindo, né? Então eu vou investir. O financiamento do apartamento que eu fiz com a Caixa. Segundo o economista, a maior parte da população utilizou o salário para saldar dívidas. Eu diria que o brasileiro, em 2005, colocou o dinheiro, basicamente, a grande maioria, para pagamento de dívidas. A grande maioria acertou dívidas, limpou o nome, estava vindo com problemas de 2004 para cá. Uma pequena parte acabou aplicando esse dinheiro em poupança em fundos de renda fixa, mas a grande parte do brasileiro realmente não tem uma sobra de recursos. Temos até uma pesquisa do próprio IBGE que determina que a grande maioria do brasileiro, o salário termina antes do mês. Mesmo comprando menos, os brasileiros pagaram mais. Os impostos foram os vilões do ano e chegaram a dígitos impressionantes. Um termômetro instalado no centro da capital paulista registrou tudo. O consumidor pagou impostos em todos os produtos. Na prática, funcionou assim. Na compra de um CD, por exemplo, os impostos representaram cerca de 45% do preço. Já nas roupas, os brasileiros pagaram, em média, 37%, nos perfumes 60% e nos eletrodomésticos e eletrônicos de 38% a 57%. Como os impostos já estão embutidos no preço final, os consumidores, na hora de comprar, nem perceberam o quanto contribuíram com os cofres públicos. A moeda que movimenta toda a estrutura do país colaborou para a afirmação da economia. Há 4 anos, o dólar não caía tanto. Para o Brasil, que tem uma dívida externa de quase R$1 trilhão, a queda da moeda americana é benéfica. Agora, já imaginou se o governo resolvesse dividir essa dívida com toda a população brasileira? Cada pessoa teria, além das dívidas pessoais, um débito de mais de R$5 mil. Com a desvalorização do dólar, ficou mais fácil comprar produtos importados. E no mercado interno, uma crise abalou o setor alimentício. Uma epidemia de febre aftosa que começou no Mato Grosso do Sul desnorteou a pecuária brasileira. Rebanhos inteiros tiveram que ser sacrificados. 49 países impuseram restrições à compra de carne brasileira, temendo as contaminações. Ainda assim, o setor agropecuário deve dar a volta por cima.
Segundo estudos do IBGE, a safra de grãos do Brasil deve atingir um novo recorde no ano que vem. Especialistas alertam que o consumo das famílias deve aumentar, os juros vão cair, a inflação estará sob controle e haverá mais vagas no mercado de trabalho. A razão para tanto otimismo é que 2006 é um ano eleitoral. Nesse período, há mais investimentos governamentais e, consequentemente, expansão econômica. E depois, é ano novo, época em que, inevitavelmente, todas as esperanças se renovam. E este foi o Ano do Brasil na França. A cada ano, como forma de homenagem, a França convida um país diferente para apresentar sua cultura em todo o território francês. O Brasil mostrou sua diversidade e riqueza cultural por meio de 300 eventos. O ministro Gilberto Gil comemorou a escolha e aproveitou para soltar a voz, ouvindo o som da música brasileira. Assim como ele, milhares de pessoas de todo o mundo que passaram pela Cidade Luz tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Brasil e, quem sabe, não resolvam fazer uma visitinha ao nosso país. 2005 também foi um ano de consciência ecológica. Uma exposição sobre como tratar o lixo viajou o país ensinando a população a reciclar o material consumido diariamente. Em países desenvolvidos, como a Alemanha, não há lixo orgânico misturado com papéis ou alumínio, o que facilita bastante o trabalho das empresas de reciclagem. Na mostra, as pessoas aprendem a separar os materiais de forma correta e sobre o mal que é causado ao meio ambiente quando este procedimento não é realizado. O Brasil também recebeu em 2005 o Super Bebê, que nasceu na Bahia. A criança com 7,5 kg veio ao mundo pesando 3 vezes mais que a média dos recém-nascidos. A dona de casa Francisca dos Santos e o lavrador Alfredo de Jesus ficaram emocionados e surpresos com a chegada do 5º filho do casal, Adenilton. E a saga de Guerra nas Estrelas finalmente chegou ao fim, em grande estilo. O filme Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, faturou mais de 70 milhões de dólares em apenas um fim de semana nos Estados Unidos. E neste ano, o Brasil chorou a morte de um dos pioneiros do humor na TV brasileira, o comediante Ronald Golias, de 76 anos. Golias morreu em um hospital de São Paulo no final de setembro, em consequência de uma infecção generalizada. O país também se despediu de uma das mais belas vozes do rádio, a cantora Emilinha Borba, que morreu em outubro, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. Emilinha teve um mal súbito e faleceu sem que tivesse tempo de ser socorrida. A cantora ficou famosa ainda na era do rádio, nas décadas de 40 e 50. E no cenário internacional também aconteceram fatos muito interessantes. No Japão, a tecnologia já faz robôs se confundirem com seres humanos. O povo que não cansa de viver contos de fada vibra com os nascimentos e as histórias dos membros das famílias reais em todo o mundo. E nós vamos relembrar também a festa da escolha dos 5 mascotes das Olimpíadas de Pequim. Vamos lá? Muita dança, cores e celebridades. Assim foi a festa de anúncio dos mascotes escolhidos por Pequim para as Olimpíadas de 2008. Um panda, um antílope tibetano, uma andorinha, um peixe e a chama olímpica foram selecionados. Segundo o chefe do comitê organizador das Olimpíadas, Liu Qi, eles refletem a diversidade cultural do país. E ainda na China, o norte-americano Danny Way, um mito do skate, mudou a história do esporte, saltando uma das 7 maravilhas do mundo, a Muralha da China. A construção de 3.000 anos corta o país com 7.300 quilômetros de extensão. Para conseguir o recorde, Way fez 2 tentativas e, na segunda, ultrapassou a abertura de 18 metros. E neste ano, uma princesa perdeu o título e muitas famílias reais ganharam novos membros. Na Holanda, a monarquia também comemora o nascimento da pequena Alexia, que é a 3ª na linha de sucessão do trono, depois do pai e da irmã, a princesa Catarina Amália. E na monarquia mais antiga do mundo, a do Japão, uma princesa virou plebeia. A ex-alteza Sayako perdeu o título real ao se casar com um plebeu. Ela é a única filha do imperador japonês. Após o matrimônio com o urbanista Yoshiki Kuroda, de 40 anos, Sayako passou a ser uma cidadã normal, mas com um dote de $1.300.000.
dado pelo governo japonês. Enquanto o mundo acompanhou o nascimento de príncipes e princesas, na Grã-Bretanha, a família real comemorou a formatura do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, que concluiu os estudos na Universidade St. Andrews, na Escócia. Uma multidão foi ao local só para ver William. No Japão, o público ficou impressionado com as máquinas divulgadas pelo Centro de Tecnologia Robótica. A perfeição pode até enganar os desavisados. Todos têm funções próprias. Tem robô-guia que orienta os visitantes da mostra em 4 idiomas. Os robôs faxineiros também são uma boa pedida. Os sweeps conseguem limpar a sujeira, limpar o chão e recolher o lixo. Os robôs ainda não estão à venda, mas prometem revolucionar a vida de muitos humanos. – 26 de julho, Cabo Canaveral, Flórida, Estados Unidos. A NASA considera um sucesso absoluto o lançamento da nave Discovery ao espaço, que tinha a missão de abastecer a Estação Espacial Internacional, ISS, localizada a 385 quilômetros da Terra. Mas a alegria dos envolvidos dura pouco. Momentos depois, a agência espacial constata o desprendimento de um pedaço de material isolante do depósito de combustível externo da nave. O fato, que poderia causar problemas e até uma explosão durante o retorno à Terra, traz péssimas lembranças a todos. A desintegração do ônibus espacial Columbia em fevereiro de 2003. Um novo fracasso representaria um duro golpe para a credibilidade do país em sua tecnologia e provavelmente interromperia todo o programa espacial norte-americano. Por sorte, durante a estadia na ISS, a tripulação consegue fazer os reparos no ônibus. E em 9 de agosto, a nave Discovery aterrissa na base aérea de Edwards, no sul da Califórnia. O fato fica gravado com mais um passo em direção à conquista e exploração do universo. E a humanidade agradece. 2005 foi o ano que marcou as eleições no Iraque, que há 50 anos não realizava eleições diretas. Vitória xiita no parlamento, que elegeu o líder curdo Jalal Talabani como presidente do Iraque, país que viveu nos últimos 24 anos a ditadura de Saddam Hussein. Saddam passou o ano detido e julgado pelo massacre de 143 xiitas e por crimes contra a humanidade. 2 advogados do ex-ditador, de 68 anos, foram assassinados e diversas testemunhas se negaram a depor a justiça contra Saddam. Morreu também, vítima de câncer, Izzat Sabrin, vice-presidente do Iraque durante o regime do ditador. A insurgência também foi outro episódio marcante de 2005. Explosões de carros-bomba e guerrilheiros suicidas foram as manchetes quase que diárias da nação, que tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Os ataques foram provocados por partidários sunitas de Saddam Hussein e por facções terroristas, como a do jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, ligado à rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Os terroristas também apelaram aos sequestros de pessoas de diversas nacionalidades, americana, italiana, japonesa e até brasileira. O engenheiro João José Vasconcelos Júnior, que trabalhava para a construtora Norberto Odebrecht, no Iraque, foi uma das vítimas dos criminosos. Todas essas ações violentas em 2005 foram as manifestações dos terroristas que exigiram a retirada das tropas estrangeiras de coalizão no Iraque, lideradas pelos Estados Unidos. O clima de insegurança geral no país obrigou a população pacífica a pedir às autoridades locais a saída das forças aliadas do território iraquiano. O presidente do Iraque, Jalal Talabani, cedeu à pressão e prometeu a retirada das tropas de coalizão até o final de 2006. Nove dias foram suficientes para acabar com tumultuosos 38 anos de ocupação israelense na faixa de Gaza. Desespero, tensão e protestos não conseguiram impedir a retirada de 15 mil judeus de 21 assentamentos, que custou para o governo israelense quase 2 milhões de dólares e mobilizou 15 mil soldados para essa operação. O plano de retirada foi proposto pelo próprio ministro israelense Ariel Sharon. A ideia dele era solucionar de vez os conflitos entre judeus e árabes. Com a retirada dos assentamentos judaicos, a população palestina se sentiu aliviada, mas não comemorou a dolorosa retirada dos israelenses. Explosões, gritaria, corre-corre, pânico. 7 de julho, Londres. 4 bombas explodem no sistema de transporte local, sendo uma em um ônibus e as outras 3 em estações de metrô.
Mais de 50 pessoas morrem no atentado e outras 700 ficam feridas. O medo da onda de violência toma conta da cidade. A polícia britânica, Scotland Yard, começa a investigar quem poderia ter causado a tragédia. 21 de julho, a capital britânica sofre novamente com atentados à bomba. O sistema de transporte é mais uma vez alvo dos terroristas. No entanto, as explosões não têm a mesma intensidade. Nesse momento, a polícia, que ainda investiga os atentados de 2 semanas atrás, começa a enxergar suspeitos por toda parte. No dia seguinte, mais correria dentro do metrô londrino. A polícia mata a tiros o brasileiro Jean Charles de Menezes, de 27 anos, por desconfiar que fosse um terrorista. Este ano, o mundo assustou diante de uma possível epidemia. Uma simples gripe poderia arrasar a população e a economia de todo o planeta. Relembrando os milhares de mortos com a gripe espanhola em 1918, muitos países buscam a solução para a gripe aviária. A doença é resultado da infecção das aves pelo vírus H5N1. Há 2 anos, foi notificada formalmente a epidemia da gripe aviária na República da Coreia. Mas o vírus pode ser transmitido ao homem através do contato direto com as fezes do animal. Os sintomas são parecidos com o da gripe normal, só que mais fortes. Nos casos mais graves, pode matar em um prazo de 24 horas. O ano já começou com imagens de destruição e sofrimento. Na última semana de 2004, mais de 200 mil pessoas morreram por ondas gigantes no Oceano Índico. As operações de resgate, campanhas para arrecadar alimentos e reconstrução das áreas afetadas foram o assunto durante todo o começo desse ano. Como se não bastasse, um mês depois, a Indonésia, que já estava bastante destruída, é vítima de um novo maremoto. E mal sabíamos que esse seria só o começo. No mês de julho, começaram as tempestades tropicais na América Central e do Norte e a seca na Europa. A Espanha passou pelo verão mais seco dos últimos 65 anos. 17 províncias espanholas ficaram em estado de alerta. Junto com a falta de água, chegaram os incêndios. Houve queimadas em mais de 70 mil hectares, o equivalente a 110 mil campos de futebol. O mais grave para as reservas florestais é que alguns bosques só irão se recuperar em 300 anos. 100% do território português ficou sob seca extrema. E enquanto uns controlaram o uso da água, outros morreram pelo excesso. Denis, Emily, Irene, Katrina, Nath, Ofélia, Felipe, Rita, Stan, Tami, Vince, Vilma, Beta. As Américas foram devastadas pela água e os fortes ventos desses furacões. Mais de 1 milhão de mortos e bilhões de dólares em prejuízos. O Katrina atingiu Nova Orleans, o estado mais miserável dos Estados Unidos, e piorou ainda mais a realidade desses moradores. Com ventos de até 280 km por hora, entre 23 e 31 de agosto, o furacão mais poderoso do ano matou 1.200.000 pessoas. Foi um golpe para o presidente George W. Bush, que foi criticado pela resposta lenta e atrapalhada ao fenômeno. A economia dos Estados Unidos também sofreu. Houve redução da renda do país e diminuíram os gastos dos consumidores norte-americanos. E aqui no Brasil, a revolta da natureza também transformou o verde da Amazônia em folhagens secas. O estado enfrentou a pior estiagem das últimas décadas. O Rio Negro, um dos principais da região, chegou a atingir seu nível mais baixo desde 1902. Mais de 200 mil pessoas ficaram isoladas nas comunidades, sem comida ou remédios. Os pescadores ficaram sem trabalho e mais de 600 escolas deixaram de funcionar. Os rios viraram enormes vãos, onde apodreceram milhões de peixes mortos e acumularam dejetos humanos. O cenário era propício para o aparecimento de epidemias de diarreia e malária. Diante de tantos fenômenos no mesmo período, é impossível não questionar a causa desse desastre. Alguns especialistas alertam para o problema do aquecimento global. A poluição e o descaso com a natureza provocam o chamado efeito estufa, que gera um aquecimento do planeta e as revoltas naturais. À medida que a atmosfera aquece, acontecem secas mais prolongadas, chuvas mais intensas, vagas de calor mais frequentes e tormentas mais rigorosas. E nessa bola de neve, vamos caminhando até o dia em que ela derreta para sempre. E veja daqui a pouco o mundo esportivo em 2005. Vitórias, derrotas e em todo o mundo, histórias que contam a superação de pessoas que fazem da vida no planeta Terra um grande espetáculo.
Neste último bloco você vai acompanhar histórias de várias partes do mundo. Gente que superou problemas, saltou muralhas e venceu os limites da física. No esporte, corintianos e são paulinos fizeram a festa no ano que passou. O São Paulo foi o grande destaque do futebol brasileiro em 2005. Após conquistar o Campeonato Paulista no início do ano, o tricolor levantou o troféu do Tri da Libertadores da América. Em uma final inédita com 2 clubes nacionais, o tricolor derrotou o Atlético Paranaense e conquistou o título na soma de resultados. Com as atenções voltadas para o Mundial Interclubes, o time de Paulo Autuori fez uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, mas o objetivo principal foi alcançado. Do outro lado do mundo, no Japão, o tricolor superou o Liverpool da Inglaterra e trouxe para o Morumbi o tricampeonato mundial. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vem do passado. O tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vem do passado. A seleção brasileira viveu bons momentos em 2005. Jogando em terras alemãs, palco da Copa do Mundo de 2006, o Brasil conquistou a Copa das Confederações. E melhor, em cima da rival Argentina. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Para selar o bom momento, a seleção ainda conquistou o primeiro lugar do grupo sul-americano nas eliminatórias da Copa e garantiu o passaporte para a Alemanha. Cabeça de chave do grupo F, a seleção enfrenta na primeira fase a Croácia, Austrália e Japão. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. E na Argentina, a batalha de Maradona contra as drogas mais uma vez comoveu o mundo. 2005 foi um ano de escândalos, clínicas de recuperação, obesidade, crises de saúde e superações. O final foi feliz. O craque emagreceu mais de 40 quilos e driblou o vício. O bom momento foi coroado com o sucesso do programa A Noite do 10, que é exibido na TV argentina, é apresentado por Maradona e recebe celebridades do mundo todo. O ídolo do futebol voltou a brilhar como nos velhos tempos da carreira. E quem viveu um bom momento na carreira em 2005 foi o craque Robinho, que definitivamente imortalizou a camisa 7 do Santos. A Vila Belmiro ficou pequena para ele. Depois de muitas negociações, o craque foi brilhar no Real Madrid, ao lado de outras realezas brasileiras. A camisa 10 foi reservada para ele e se tornou rapidamente o novo xodó dos espanhóis. Mas mesmo com tantos craques no elenco, depois de uma série de maus resultados no Campeonato Espanhol, inclusive a derrota para o rival Barcelona por 3-0, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido do cargo. Um dos carrascos do time madrilenho e outros times também foi Ronaldinho Gaúcho, que jogou muita bola em 2005 e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA.
Enquanto os brasileiros brilhavam na Europa, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho ofuscava o Campeonato Brasileiro. O juiz se envolveu em um esquema fraudulento de apostas de jogos, vendendo o resultado de pelo menos 11 partidas. Esses jogos foram remarcados, alterando boa parte da tabela de classificação. O grande beneficiado foi o Corinthians, que recuperou pontos perdidos e acabou conquistando o tetracampeonato na última rodada, mesmo perdendo para o Goiás em Goiânia. O Internacional de Porto Alegre ficou em segundo, com apenas 3 pontos a menos que o campeão, fato que gerou muita confusão. Mas mesmo assim, a taça foi para o Parque São Jorge. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Ele já era considerado o melhor do mundo, nem precisava tanto. Mas em 2005, o iatista brasileiro Robert Scheid, um incansável colecionador de títulos, mais de 100 em toda a carreira, se tornou campeão mundial na classe laser pela 8ª vez. O bicampeão olímpico retornou para a classe Star e conquistou junto com o proeiro Bruno Prado o bicampeonato da Semana de Vela do Rio de Janeiro. Na ginástica olímpica, a gauchinha Daiane dos Santos começou o ano bem e conquistou o primeiro lugar da prova do solo na etapa brasileira da Copa do Mundo de Ginástica. Outros nomes brasileiros também tiveram destaque na competição, como Laís Souza e Camila Comim. No final do ano, em Melbourne, na Austrália, Diego Hipólito, irmão de Daniela Hipólito, depois de se recuperar de contusões, também subiu ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Ginástica Artística e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título. Fórmula 1. Em 2005, a juventude superou a experiência. O espanhol Fernando Alonso da Renault, com apenas 24 anos, entrou para a história, ao se tornar o primeiro campeão espanhol e o mais jovem da categoria. Com a conquista, que se consolidou antecipadamente no Grande Prêmio do Brasil, o piloto também encerrou a hegemonia de 5 títulos consecutivos do heptacampeão alemão Michael Schumacher, da Ferrari, que fará em 2006 parceria com o brasileiro Felipe Massa. Rubens Barrichello deixa a escuderia italiana e vai para a equipe inglesa BAR. Muito bem, o Fatos em Foco especial fica por aqui. A gente deseja que neste ano, que começa hoje, as histórias que vamos contar a partir de agora mostrem pessoas que acreditam que podem mudar a existência de outras pessoas. Mudar para melhor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Feliz Ano Novo! Só serve ao tentador. E no grande dia ele vai sobrar. E desesperado na perdição vai caminhar. A escritura diz: em santidade ninguém a ele verá. Seja um simples membro ou quem no púlpito está. Quem pensa que é mais esperto do que o servo fiel, no grande dia vai ser condenado e não vai para o céu. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor.
o Salvador. Vai ser glorioso, vai ser especial contemplar a face do Senhor Jesus na mansão celestial. Se consagre, meu irmão, a hora é agora. Não há mais tempo pra você se enganar.